Caríssimos, hoje nós vamos falar a respeito de um dos maiores nomes da literatura universal, uma das figuras mais importantes na história da Igreja, na França, né? E, na verdade, na modernidade, né? Eu falo do grande bispo Jacques-Bénigne Bossuet, que produziu uma obra de sermões imensa, né? A quantidade de sermões que Bossuet proferiu e que foram escritos e registrados é imensa, né? A primeira publicação completa dos seus sermões é de 1772, dá 17 volumes, né? Só de sermões. Sem falar na sua obra teológica, apologética, de controvérsia também, historiográfica, é realmente um dos autores mais importantes da modernidade, e para aqueles que desejam alcançar assim um nível de expressão, né, que desejam se aperfeiçoar, perdão, na arte retórica, devem consultar esse autor, né? É realmente um dos mais essenciais. Bossuet nasceu em 1627, portanto ainda no reinado de Luís XIII, e vai viver a maior parte da sua vida sob Luís XIV. Ele passou pelo seminário em que ensinava na época São Vicente de Paulo, que vai ser seu professor, inclusive vai censurar o seu gosto excessivo pela literatura e pelos adornos da literatura clássica, né? E por influência de São Vicente de Paulo, vai despojar a sua retórica desses adornos excessivos e vai adotar um estilo bíblico, né? Você vai ser o primeiro estilista bíblico da língua francesa e um dos primeiros da modernidade, né? Se no meio protestante já existia essa retórica bíblica muito forte, isso no orbe católico era muito mais difícil. Os sermões se baseavam principalmente nas obras de santos, se baseavam na obra de teólogos, de doutores da igreja, mas raramente se usava a Bíblia como fonte principal. E para falar para o povo, né, não se trata da homilia, né? Os sermões eram feitos em ocasiões separadas. Só você ver o tamanho deles, né? Há sermões de 30, 40, 50 páginas que jamais poderiam ser pronunciados durante uma homilia. Então, se trata realmente de um momento separado, né? E a homilia acabava sendo um resumo daquilo que ia ser dito mais tarde durante o sermão. Em 1662, Bossuet vai ser chamado para pregar para a corte francesa, a famosa Quaresma do Louvre, né? Quando ele vai despertar a admiração de todos e censurar publicamente, né? Embora o tenha feito de maneira sensata, né? E sem mencioná-lo nominalmente, vai censurar publicamente a luxúria do rei, de Luís XIV, né? Que no momento entretinha uma amante chamada Madame de la Vallière, com a qual já tinha 2 filhos, né? E o peso, né, a força dos sermões de Bossuet era tão grande que essa senhora se arrependeu no mesmo momento da vida que levava e decidiu deixar os seus filhos para serem criados por pessoas da corte e decidiu seguir uma vida religiosa, vai se tornar religiosa, uma freira, né? E vai passar o resto da vida, né, seguindo os seus votos com muita fidelidade e morre em odoras de santidade, né? Então, é um caso assim, que não é o único de conversão motivada pela oratória de Jacques Bossuet. Todos se rendiam a esse homem, né? Mais tarde, na década de 1670, Bossuet vai ser chamado por Luís XIV para cuidar da educação de seu filho, Delfim, o herdeiro do trono francês. E é nessa ocasião que ele vai elaborar uma das suas obras mais importantes, o famoso Discurso sobre a História Universal, que eu tive a alegria de traduzir em 2019, essa aqui é a edição publicada pelo Centro Dom Bosco, e que trata da história da humanidade sob 2 pontos de vista: a história sagrada do povo eleito, do povo judeu, e mais tarde a história da Igreja. Ele foi até Carlos Magno, né? Pretendia fazer um segundo volume até a sua época contemporânea, né? Mas infelizmente não chegou a escrever. E
também escrevia sob o ponto de vista da história profana. O seu objetivo era não apenas contribuir para a educação do Delfim, em termos de história geral mesmo, mas principalmente mostrar que o povo eleito, por mais que fosse fraquíssimo do ponto de vista temporal, né, um punhado de homens que, em certas ocasiões, viviam todas as privações possíveis e imagináveis, né, viveram quase como mendigos, né, como apátridas durante os exílios, né, que o povo, pelo qual o povo judeu passou. Então, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com toda essa fragilidade, a igreja, né, que também foi perseguida nos primeiros séculos, na época dos mártires, a igreja permanece. Né? A igreja de Cristo, o povo eleito, a história sagrada, aquilo que é protegido por Deus e que segue as suas promessas, sempre é preservado, permanece, e é o que dá sentido a todo o resto da história. Enquanto os grandes impérios, né, que dominaram o mundo durante alguns séculos, e alguns deles por milênios, né, ele fala sobre o Império Persa, o Império Macedônio, o Império Romano, todos eles caíram. Né? O egípcio, que durou muito mais tempo, né, e que alguns deles dominavam sobre quase todo o mundo conhecido, o mundo que eles mesmos conheciam, mas a soberba precede a ruína. Né? E não apenas por causa da soberba, mas porque esses impérios não tinham a mesma solidez, né, do que um povo que se sustenta exclusivamente na fé. E é por isso, né, que Bossuet, no final desse livro, vai dizer, dirigindo-se ao Delfim, agora Vossa Alteza sabe onde deve pôr a sua confiança, ou seja, na Igreja Católica. Ele queria educar o jovem Delfim, que infelizmente não chegou a ser rei, morreu antes disso, morreu antes do pai, de Luís XIV. Queria ensiná-lo a se tornar um braço armado da Igreja, né? A pôr o Estado a serviço da Igreja, pôr o poder temporal a serviço do espiritual. E certamente teria conseguido. Infelizmente, o Delfim não morreu antes de se tornar rei. Nessa época também, Bossuet vai ser pródigo em orações fúnebres. É um gênero que não foi inventado por ele, mas que alcança com ele a sua excelência. Né? Então, muitas das figuras históricas que haviam marcado, né, o período, por exemplo, da Revolta da Fronda, como o Príncipe de Condé. O Príncipe de Condé é um homem arrogante, né, soberbo, com ambições ridículas, na verdade, né, de glória, né, de fama, né? Gostava de ser comparado aos grandes generais da antiguidade, né, comparado a Júlio César, Alexandre o Grande. Esse homem, né, se rendeu a Bossuet. No final da vida, diante das suas pregações, da eficácia dos seus sermões, belíssimos, né? Em 1686, esse homem que levava uma vida libertina, né, um homem de prazeres, de várias amantes também, vai se converter no leito de morte, se arrepender e receber das mãos de Bossuet os últimos sacramentos. Bossuet, então, vai fazer o seu discurso fúnebre, uma das obras maiores da eloquência universal. Né? Voltaire, que certamente não é suspeito para falar, dizer que Bossuet é o maior orador da humanidade desde Cícero. Né? E por mais que, de fato, tenha havido vários oradores medievais, né, oradores sacros, como, por exemplo, Santo Antônio de Pádua ou São Bernardo de Claraval, certamente nós devemos, né, pôr Bossuet em um local de destaque. Também vai fazer orações fúnebres famosíssimas, como a da princesa Henriette Marie, que era cunhada de Luís XIV, né, esposa do seu irmão. Vai fazer a oração fúnebre da princesa Palatina, a famosa princesa Palatina, Anne de Gonzague, né, que também se converteu nos seus últimos anos e que recebeu na sua vida espiritual grande influência do próprio Bossuet. Então, é um homem a quem todos se rendiam, né, e que tinha um poder descomunal na corte de Versalhes. Quando Luís XIV decidiu levar adiante o seu caso com Madame de Montespan, né, uma mulher de vida escandalosa, né, inclusive com suspeita de ocultismo, de praticar missas negras, rito satânico, né,
Bossuet negou a comunhão à amante do rei, o que foi um escândalo, né? E Luís XIV deu razão a Bossuet. Ou seja, um homem que tinha uma capacidade de mover os corações realmente impressionante, né? O Bossuet também vai se envolver em algumas contendas teológicas, sempre defendendo a ortodoxia da fé, nas famosas querelas sobre o quietismo, né? Ele vai publicar um livro contra outro bispo francês famosíssimo e um outro grande literato, né? Fénelon. Fénelon, que havia escrito o seu romance Telêmaco, né? Telemaque, e que era responsável pela educação do neto de Luís XIV, né? O Duque de Borgonha, vai cair na esparrela dos quietistas, né? Uma heresia espanhola, de origem espanhola, inventada por um teólogo chamado Molinos. Não confundam com Molina, né? Que é um outro teólogo de ideias também bastante confusas, mas nunca condenadas formalmente, né? Se bem que muitos creem, como eu creio, que são heréticas mesmo. Mas Molinos foi formalmente condenado, mas na França gozava de certa reputação, e uma discípula sua, chamada Madame Guyon, uma falsa vidente, conseguiu seduzir Fénelon, e esse grande escritor também, um homem de altíssima elevação espiritual, um homem que, embora não fosse santo, longe disso, mas que era um prelado exemplar também, arcebispo de Cambrai, vai cair na heresia quietista e vai ser denunciado por Bossuet. E aí vai começar um duelo de gigantes, né? Bossuet vai escrever um livro chamado Relato sobre o Quietismo, em 1698, recebeu a resposta de Fénelon, intitulada Resposta ao livro intitulado Relato sobre o Quietismo, e nesse embate reputações altíssimas entraram em jogo e também figuras do clero todos se envolveram, mas Bossuet acabou ganhando a briga, né? E o quietismo foi formalmente condenado. Também vai se envolver em uma querela muito famosa e de consequências mais graves com Richard Simon, um discípulo de Spinoza, um padre, né? Louco, né? Só pode ser louco, um padre discípulo de Spinoza, que vai criar o criticismo bíblico moderno, né? Ele vai, na sua história crítica do Velho Testamento, vai inaugurar a interpretação dos textos bíblicos, tal como é praticada hoje em dia, né? Por homens sem fé, baseado nos textos hebraicos originais ou gregos, interpretados no sentido original, interpretados no sentido mais baixo das palavras, no sentido mais corriqueiro, sem levar em consideração a tradição da igreja, sem levar em consideração o dogma, ou seja, num espírito completamente oposto ao de São Jerônimo quando produziu a Vulgata. E ele vai ser também alvo de diversos ataques de Bossuet. Bossuet também vai investir contra escritores, contra dramaturgos. Ele era contra a representação de muitas comédias, né? Foi um grande adversário da comédia no teatro, principalmente por incitar o riso de coisas sagradas, né? O deboche de coisas sagradas. Um grande homem, um grande apologeta também, e um escritor de altíssima qualidade. Bossuet, infelizmente, vai cometer um erro na sua vida. O erro mais grave que ele cometeu foi, durante certo tempo, se aliar ao movimento galicano, né? Luís XIV, embora tenha sido um grande monarca, é um homem de ambições muito grandes e desejava ter um controle total sobre a igreja na França, sobre a nomeação dos bispos, sobre todas as dioceses. E isso foi muito criticado pelo soberano na época, o Papa Inocêncio XI, o Descalque, né, o famoso Descalque. E Bossuet vai ficar do lado do rei contra o Papa, né? Ele vai redigir um documento em 1682, junto a toda uma assembleia reunida pelo próprio rei, do clero francês, e ele vai afirmar certas crenças que mais tarde foram condenadas como heréticas, né? Embora ele próprio, na época, não pudesse ser considerado um herege, porque
essas matérias ainda não tinham sido formalmente condenadas, ele, por exemplo, afirmou que o Papa só deveria ter um poder espiritual, né, e não temporal. Isso nega a tradição de séculos, de milênios. Mas é evidente que o fez de boa fé, né, e tentando também defender a integridade, né, do reino, da coroa a qual ele servia, né. É impossível enxergar interesses vis por parte de um homem que simplesmente abandonou tudo, né, e que jamais foi um homem vaidoso, tinha todas as razões para ser, mas jamais foi um homem vaidoso, que não queria vender a sua eloquência para causa nenhuma, mas que infelizmente cometeu esse erro, né. Mais tarde acabou se retratando de uma forma um pouco obscura no seu sermão sobre o silêncio, né, que é uma resposta ao sermão sobre a unidade da igreja que tinha aberto essa controvérsia, né. Portanto, é um autor que nós devemos ler, que eu recomendo a leitura das suas obras e considero como, em termos de retórica, de orador sacro, né, talvez o maior de todos os tempos. Eu trouxe para vocês um pequeno exemplo disso, né, um texto produzido por Bossuet quando ainda era um jovem sacerdote, de 30 anos mais ou menos, e ele não tinha nem sido sagrado bispo. Trata-se de uma meditação sobre a brevidade da vida, né? Eu traduzi esse texto em 2017, eu acho que vocês vão gostar bastante. Meditações sobre a brevidade da vida. É bem pouca coisa o homem, e tudo aquilo que tem fim é bem pouca coisa. Virá o tempo em que este homem que nos parecia tão grande não será mais, em que será como a criança que ainda está por nascer, em que não será nada. Esteja-se pelo tempo que se estiver no mundo, mesmo que seja por 1000 anos, é preciso vir aqui. Não há senão o tempo de minha vida que me faz diferente daquilo que não foi jamais, e essa diferença é bem pequena, já que no fim eu serei ainda confundido com aquilo que não é, e que chegará o dia em que não parecerá que eu fui, e no qual pouco me importará por quanto tempo eu tenha sido, já que não serei mais. Eu entro na vida com a lei de sair dela, venho fazer meu personagem, mostrar-me como os outros. Depois, será preciso desaparecer. Eu os vejo passar diante de mim, outros me verão passar. Esses darão a seus sucessores o mesmo espetáculo, e todos, enfim, virão se confundir no nada. Minha vida é de 80 anos no máximo. Que fossem 100. Quanto tempo houve em que eu não era? Quanto há em que não serei? E como ocupo pouco espaço nesse grande abismo de tempo? Eu não sou nada. Esse pequeno intervalo não é capaz de me distinguir do nada para onde é preciso que eu vá. Não vim senão para fazer número, ainda que houvesse o que fazer de mim. E a comédia não teria sido menos bem representada quando eu tivesse permanecido por trás da cena. Minha parte é bem pequena neste mundo, e tão pouco considerável que, quando contemplo de perto, parece-me um sonho ver-me aqui, e que tudo o que vejo não são senão vãos simulacros. Praeterit figura uius mundi. Meu caminho é de 80 anos no máximo, e para chegar lá, por quantos perigos é preciso passar? Por quantas doenças, etc. O que previne seu curso de ser interrompido a cada momento? Não o reconheci inúmeras vezes? Eu escapei da morte, neste e naquele encontro. É incorreto dizer escapei à morte. Evitei este perigo, mas não a morte. Ela nos arma diversas emboscadas. Se escapamos a uma, caímos em outra. No fim, é preciso repousar entre suas mãos. Parece-me que vejo uma árvore golpeada pelo vento. Há folhas que caem a cada momento. Umas resistem mais, outras menos. Se houver as que escapem à tormenta, de qualquer modo virá o inverno, que as murchará e as fará cair. Ou como numa grande tempestade, uns são repentinamente sufocados, outros flutuam sob uma tábua abandonada às ondas, e quando creem ter evitado todos os perigos, depois de tanto resistirem, uma onda os empurra contra um recife e os destrói. É o mesmo. O grande número de homens que percorrem o mesmo caminho faz que alguns passem até o fim,
Mas, após ter evitado os diversos ataques da morte, chegando ao fim do caminho ao qual tendiam em meio a tantos perigos, encontrá-la-ão eles próprios, e tombam ao fim de seu curso. Sua vida se extingue a si mesma como uma vela que consumiu sua matéria. Meu caminho é de 80 anos no máximo. E desses 80 anos, quantos são os que conto ao longo de minha vida? O sono é mais semelhante à morte. A infância é a vida de um animal. Quanto tempo de minha adolescência gostaria de ter apagado? E quando eu for mais idoso, quanto ainda? Vejamos a que tudo isso se reduz. Que contarei então? Pois tudo isso não é mais. O tempo em que tive algum contentamento, quando adquiri alguma honra, mas quão escasso é esse tempo na minha vida? É como pregos espalhados em uma longa parede, a certa distância um do outro. Dirias que ocupam bastante espaço. Juntai-os, e não há o suficiente para encher a mão. Se tiro o sono, as doenças, as inquietudes, etc., de minha vida, e ficam com o tempo em que tive algum contentamento ou honra, quanto sobra? Mas esses contentamentos, eu estive todos juntos? Eu estive de outro modo que por parcelas? Mas eu estive sem inquietude? E, se há inquietude, eu o considerarei como parte do tempo que estimo ou daquele que não conto? E não os tendo todos de uma vez, tive-os ao menos imediatamente? A inquietude não divide sempre dois contentamentos? Não vem sempre perturbar-nos para impedi-los de se tocarem? Mas que me resta? Dos prazeres lícitos, uma inútil lembrança. Dos ilícitos, um remorso, uma obrigação ao inferno ou à penitência. Ah, temos bem razão de dizer que passamos nosso tempo. Nós o passamos verdadeiramente e passamos com ele. Todo o meu ser leva apenas um momento. Eis o que me separa do nada. Aquele se escorre e toma o outro. Eles se passam uns após os outros. Uns após os outros eu os junto, tentando me assegurar. E não percebo que me arrastam insensivelmente com eles, e que eu faltarei ao tempo, mas não o tempo a mim. Eis o que é minha vida. E o que é mais espantoso, isso passa no que me diz respeito. Diante de Deus, permanece. Essas coisas me preocupam. O que a mim pertence, sua posse depende do tempo, porque deste dependo eu próprio. Mas pertence a Deus antes de mim, depende dele antes de depender do tempo, e este não pode tirá-lo de seu império, que está acima do tempo. No que lhe diz respeito, isso permanece, entra para os seus tesouros. O que aí ponho, eu o encontrarei. O que faço no tempo, passa, pelo tempo, a eternidade. Especialmente porque o tempo é compreendido e está sob a eternidade e leva à eternidade. Eu apenas desfruto dos momentos desta vida durante a passagem. Quando eles passam, é preciso que eu reaja como se permanecessem. Não é dizer muito, eles passam, isto não discuto mais. Eles passam, sim para mim, mas para Deus não. Ele me cobrará satisfação. Pois bem, minha alma, é portanto tão grande coisa esta vida? E se esta vida é tão pouca coisa, por que passa? Que dirá dos prazeres que não duram a vida toda e que passam em um momento? Vale o trabalho de se danar? Vale o trabalho de se dar tanto trabalho, de ter tanta vaidade? Meu Deus, eu me resolvo de todo o meu coração em vossa presença a refletir todos os dias, pelo menos ao me deitar e levantar, na morte. Neste pensamento, tenho pouco tempo, tenho muito caminho a trilhar, talvez tenha ainda menos tempo do que penso. Eu louvarei a Deus por me ter posto aqui para pensar em minha penitência e colocarei ordem em meus assuntos, minha confissão, meus exercícios, com grande exatidão, grande coragem e diligência, pensando não naquilo que passa, mas no que permanece.